tributação é um tema bastante discutido, de muita relevância no Brasil de hoje. Eu sou professor de Direito Tributário. Todos falam da importância da reforma tributária. O pobre no Brasil paga mais imposto que o rico. Eu sonego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio nacional, eu não pago. Nós temos muitas necessidades que exigem recursos públicos a serem investidos. Isso pega desde água e esgoto até educação, ciência e tecnologia. Por outro lado, tem muita gente reclamando da quantidade dos impostos, da natureza dos impostos, a necessidade de simplificação e principalmente a desigualdade de como é que essas taxas nos são cobradas. Os impostos e tributos foram e são utilizados pelos Estados nacionais, desde que o mundo é mundo, para custear desde as suas políticas quanto o seu próprio aparato administrativo. Aqui é interessante vermos algo sobre a história dos tributos. Há milhares de anos, o homem vivia só. Fera entre outros animais, lutando para sobreviver, descobria no convívio com o outro e no domínio da natureza a sua força. Aos mais fortes e valentes, tributos em forma de presentes. O homem descobre os metais e, com eles, a conquista de tribos vizinhas. O guerreiro impunha contribuições ao povo dominado. Povo vencido tem que pagar! Quero meu peso em ouro! O tributo, já desde essa época, deixa de ser voluntário para ser imposição. A relação do povo dominante com o dominado é estabelecida. Civilizações inteiras se ergueram sob o sangue dos conquistados. Muitas cabeças rolaram, enquanto só a força era lei. Povos conquistados eram transformados em escravos. A luxúria e a abundância se contrapunham à miséria e à fome. O Estado se fortalecia. Na Grécia, os espíritos dos deuses iluminam os homens e fazem deles cidadãos livres. São criadas leis para todos. A vitória da razão sobre a força. Mas nem todos se beneficiam. Os estrangeiros e escravos são excluídos da democracia ateniense. Mas ainda assim, o estrangeiro, enquanto comerciante, paga impostos. Mas a força da história estaria em Roma. Os romanos disciplinaram a convivência entre os homens através de um código de leis. Aprenderam também com os gregos a ideia dos impostos, para ir e vir, comprar e vender. Eram os povos conquistados que sustentavam a máquina do Estado. A república custava muito caro aos vencidos. A César o que é de César. Ao povo, pão e circo. Para os Césares era tudo. Ao povo, nada. Anos se passaram, de escravos a servos. Agora se produzia para o senhor feudal. Tudo que brotava da terra era taxado. Tinha que ser dado aos nobres. Todos são iguais perante a lei, independente da nacionalidade, cor ou credo. Estabelecida a igualdade perante os homens, assim como seus deveres, eles não se diferenciam pelo status e posição social. Ganham o direito ao voto e passam a controlar os impostos. Os pilares da nova sociedade estão formados. A liberdade em contraposição à escravidão. No Brasil, Felipe dos Santos e Tiradentes lideram revoltas contra Portugal, contra a cobrança do quinto das pedrarias e das casas de fundição. Nada do que era recolhido ficava aqui. Toda a riqueza era enviada à coroa portuguesa. Liberdade ainda que tardia. Felipe dos Santos e Joaquim José da Silva Xavier morreram pela independência do Brasil. Seus corpos esquartejados e suas gerações amaldiçoadas. Ambos foram sacrificados pela liberdade, que só viria anos depois. Um século depois dos Inconfidentes, já quase no século XX, foram criadas as primeiras leis tributárias brasileiras, que viriam a se constituir muitos anos depois, 1966, no Código Tributário Nacional. Agora,
o que se arrecada fica no próprio país. Tem destinação social. Serve a toda a nação. Foram estabelecidas as condições para o crescimento da nação através do uso social dos tributos. Puxar um Estado acima da sociedade é muito importante para que as regras de convivência dentro da sociedade, as regras que beneficiam os vários tipos de população, os vários segmentos da população, sejam as mais justas possível. Quanto mais democrático o Estado é, mais ele realiza isso. Já se ele for menos democrático, ele irá beneficiar mais uns grupos do que outros, que não seria benéfico para a sociedade. No que diz respeito aos impostos, quanto mais democrático o Estado é, mais ele pesa a mão em quem tem condições de pagar mais e paga menos quem tem condição de pagar menos. No que diz respeito ao gasto, é a mesma coisa. Mais o Estado gasta com aquela população mais carente e menos ele gasta com aquela população que tem mais facilidade de custear a si próprio. É verdade o que muitos dizem, que o Estado brasileiro tem a carga tributária mais alta do mundo. A nossa carga tributária não é tão elevada assim, chegando a cerca de 32,1% do PIB em 2015. É verdade que a nossa carga tributária foi aumentando ao longo do tempo, principalmente de 2000 para cá. Se a nossa carga tributária aumentou, foi porque a população aumentou e as suas necessidades aumentaram, principalmente quando o Brasil começou a quitar realmente as suas dívidas históricas. Verdade, pessoal. Tem que ver o seguinte, quando uma nação está ficando rica, ela pode gastar mais com o seu povo. Mas será que nossos impostos são progressivos? Será que nós tributamos mais quem tem mais? Na verdade, não. Os nossos impostos não são progressivos porque o modelo adotado é chamado trickle-down. O que significa isso? Significa que é de propósito você não taxar muitos ricos, porque você supõe que os ricos sabem gastar melhor. Os ricos vão investir mais e o investimento dos ricos gera mais riqueza. A população vai ser beneficiada com emprego e com renda. E como os impostos são cobrados? Nós temos impostos diretos, que são cobrados diretamente às pessoas ou empresas, como o imposto de renda, o IPTU e etc. E nós temos os impostos indiretos, que são cobrados sobre as operações, sobre o consumo ou sobre os serviços. Então, qual é que é o problema de você cobrar impostos indiretos, preferencialmente, em relação aos diretos? É mais fácil porque as populações sobre quem recaem esses impostos vão reclamar menos. Por outro lado, você está tornando muito onerosa a atividade econômica. Seria preferível que você cobrasse impostos das pessoas, dos seus rendimentos, das suas fortunas, dos imóveis de valor elevado quando eles são passados de pessoa para pessoa, como acontece em muitos países. Quanto maiores são os impostos indiretos, mais a população pobre acaba pagando mais, porque proporcionalmente eles gastam mais da renda deles com o consumo do que os ricos. Significa que no Brasil, os rendimentos do trabalho pagam mais impostos do que os rendimentos do capital. O que significam rendimentos do capital? Significa que as pessoas ricas, além delas terem um rendimento porque trabalham, o seu capital trabalha para elas. E o seu capital, que gera, por exemplo, aluguel dos seus imóveis, que gera lucro das suas empresas, pagam um imposto muito menor. Brasil e Estônia são os únicos países que não cobram impostos sobre a distribuição de lucros e dividendos. Por isso mesmo nós somos conhecidos como o paraíso dos super ricos, né? Porque aqui os ricos, somados todos os impostos que eles pagam sobre suas rendas, sobre suas propriedades, sobre seus ganhos financeiros, é um dos menores do mundo. É por isso que o Japão e os Estados Unidos cobram um elevado imposto sobre heranças, que varia de cerca de 40% a 55%. Já o Brasil só cobra 8%. Pois é, Japão e Estados Unidos estão seguindo os princípios liberais. Desde Bentham, um economista liberal importante da Inglaterra no século XIX, é que a gente sabe que dar mais renda para os ricos não acrescenta mais bem-estar para a sociedade. Eles já têm demais. Por outro lado, se os pobres pagam menos impostos, o ganho de bem-estar para a sociedade é muito maior. Pior é que tem muita gente que defende um mundo sem impostos. O que significa isso? Significa um mundo sem Estado. Como assim um mundo sem Estado é bom? Um mundo sem um organismo que cuide das regras sociais, que cuide da reprodução da sociedade? Tudo bem que o aparelho do Estado não precisa ser caro. O Brasil tem um dos mais caros judiciários do mundo. Isso é um equívoco. Então, sociedade é sinônimo de acordos. É um acordo você convencer o conjunto da população egípcia, por exemplo, que todo mundo tem que trabalhar junto para construir diques sobre o Rio Nilo. Sem o Estado, nenhum rei inglês teria conseguido fazer portos, obras públicas que auxiliariam a levar sua indústria para todo mundo. Sem o Estado, nenhum presidente moderno conseguiria ter feito, por exemplo, as corridas espaciais. E vocês vejam, sai desses investimentos públicos coisas que vão parar na iniciativa privada.
alimentos, vestuário, sai de investimentos vultosos que precisaram do auxílio do Estado, se não bancando esses investimentos, organizando os investimentos privados para dar conta dessas grandes obras, dessas grandes tarefas. Dê uma olhada no livro da Mariana Mazzucato, O Estado Empreendedor. Que toda a sociedade tem que decidir não é com ou sem Estado, mas mais Estado ou menos Estado. E em que áreas o Estado tem que atuar? É meio consenso que algumas coisas são públicas, como por exemplo segurança, mas o que mais? É quase consenso também que as sociedades com mais dívidas históricas, em que você tem muitos problemas para trás para resolver, é importante você ter o Estado para dar um salto. Historicamente, países desenvolvidos utilizaram o aparato do Estado para promover desenvolvimento econômico e social. Só que hoje, muitas pessoas dizem que o Estado só atrapalha. Sim, esse é o raciocínio neoliberal, né? Qual é que é a ideia? A ideia é que esses países um dia utilizaram muito o Estado. Agora, que é a nossa vez de usar o aparato do Estado, esse acordo social não pode mais? Como é que é isso? É por isso mesmo que tem um economista muito interessante, né? O Rajun Chang, que ele vai chamar essa ajudinha do Estado de uma escada. E o pensamento neoliberal é aquele que vai dizer, chutem a escada. Se eles querem uma escada, por que eles querem chutar as nossas?